Primeiramente, boa noite, já parabenizando as mulheres presentes aqui nessa nossa noite de conversa, de bate-papo entre as mulheres e sobre as mulheres, também aos homens que estão participando, que de alguma forma estão sempre envolvidos conosco, né? Seja com mãe, esposa, filha, irmã, namorada, colegas de trabalho, enfim, todas as mulheres que cercam. E eu quero primeiramente, então, dizer que isso, nós temos, a partir de agora, alguns momentos de reflexão sobre o nosso lado feminino, sobre tudo que acontece à nossa volta todos os dias e como a feminilidade nos afeta e afeta as pessoas ao nosso redor. Então, a força da mulher no coaching. Por que eu trago esse tema? Como somos todos coaches, estamos aí numa busca contínua de desenvolvimento, de crescimento, desenvolvimento, e nada melhor do que a gente conhecer, entender um pouco mais das pessoas, né, com as quais nós estamos trabalhando. Eu, por exemplo, eu tenho um nicho focado principalmente em vendas e negócios. Além desse nicho, eu trabalho muito com o empoderamento feminino, que eu considero algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Por quê? Como coach, a gente vai se destacando, a gente vai trabalhando na cidade que a gente atua, enfim, está sempre presente em eventos e tudo que cerca os negócios, no meu caso. E as mulheres, as outras mulheres acabam vendo a gente como líder, né? Me viam em alguns pontos como uma certa liderança, me veem. E isso acaba trazendo convites para palestras, convites para eventos que abordam justamente essa temática feminina. Então, esse foi o motivo pelo qual eu me candidatei, me coloquei à disposição para a gente conversar sobre esse tema hoje. Dia da Mulher no Mundo, a luta. Eu trouxe aqui um breve histórico que eu vou dar uma lidinha e a gente vai relembrando o porquê disso. A gente recebe, por exemplo, há tantos anos eu recebo as felicitações de Dia Internacional da Mulher, e lá no começo, na adolescência, eu nem entendia muito bem o porquê disso. E a gente acaba pensando assim num dia especial para a gente se arrumar mais, às vezes usa uma maquiagem diferente, às vezes recebe flores do marido, do namorado, do irmão, enfim, de alguém que tem um carinho especial e quer trazer. Vai nas lojas, por exemplo, acontece muito aqui, você recebe uma flor com cartão, um bombom, enfim, várias ações que até mesmo por marketing as empresas acabam fazendo. E a gente pensa, então, é a mulher, e já traz o lado da beleza, principalmente, né? E eu trago aqui um pouquinho do histórico, então, como eu falei. Hoje, no dia 8 de março, tudo começa com flores, em flores e outros presentes. Às vezes um cartãozinho, um bilhetinho, nem que seja um Feliz Dia da Mulher, mamãe, Feliz Dia da Mulher, meu amor, e aí vai. Então, toda homenagem, no meu ponto de vista, é muito bem-vinda, porque nós gostamos de ser mimadas, termos um carinho especial, e nada melhor do que ter um dia especial para receber um carinho especial. Entretanto, não é só isso, aliás, é muito além disso que essa data significa. Essa data é resultado de lutas lá do início do século XX, principalmente pelo voto, ou seja, as mulheres, elas se uniam naquela época para lutar por direitos, e principalmente pensar que há pouco tempo atrás, se a gente vai considerar todo o desenvolvimento da humanidade, faz pouco tempo que a mulher não tinha direito nem de votar, não tinha voz, não tinha direito a praticamente nada. Era como se fosse um ser abaixo, um ser submisso ao homem. Em 8 de março de 1917, às vésperas da Revolução Russa, houve uma greve que depôs o grande czar do poder. Ou seja, as mulheres unidas daquela época conseguiram trazer uma força maior para a revolução, que naquele momento teve uma atitude política muito forte. É um dia em que as mulheres se mobilizam para lutar por todos os direitos que ainda não haviam conquistado. Naquele momento, o voto simbolizava o principal, mas eram vários outros direitos, inclusive de trabalhar, porque a mulher
tida como uma pessoa que só tinha que ficar em casa, na frente do fogão, na frente do tanque, todas aquelas coisas que todas nós mulheres já ouvimos falar, nem que seja de brincadeira um dia. Então, e anualmente, naquela época, começou anualmente essas repúblicas socialistas soviéticas passaram a comemorar esse Dia Internacional da Mulher, e principalmente a partir da década de 70, por determinação da ONU. Ou seja, a ONU é que realmente instituiu essa data como sendo a data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, devido a todas essas lutas, esse histórico de lutas que houveram até então. Surgiram muitos movimentos feministas e mais lutas por outras causas importantes, todas as causas ligadas ao feminino ou ao feminismo. O que eu quero salientar é que eu sou muito a favor de todas essas lutas, e quero dizer que não é tanto a questão do feminismo, porque às vezes até as mulheres nessas lutas e na busca pelos direitos acabam até indo a um extremo, às vezes um anti-homem, alguma coisa que acaba desequilibrando as forças, as energias que existem entre o masculino e feminino. Então eu acredito que sim, a luta sempre continua, a luta vem até hoje, quanto mais unidas nós estivermos, mais nós vamos conseguir em prol de todas as mulheres, inclusive para as nossas filhas, sobrinhas, enfim, todas as novas gerações de mulheres que vêm aí, e que graças a nós também as nossas lutas estarão cada vez mais empoderadas perante aos homens e perante a sociedade como um todo, né? Não só como as mulheres. Então, eu acredito na força da união, o equilíbrio entre o feminino e o masculino, porque para que nós sejamos fortes, não precisamos que os homens se enfraqueçam. Não, a luta, ela vem para que a gente tenha, para que nós consigamos a igualdade de direitos, igualdade de deveres, igualdade de responsabilidades e principalmente igualdade no sucesso profissional, material, sucesso da vida como um todo. Então, essa busca ela vem para que todo esse desenvolvimento e esse alcance da mulher no mercado de trabalho, principalmente, que tem esse sucesso, que ele se consolide de uma maneira igualitária entre mulheres e homens. E aí, por fim, para finalizar essa primeira parte desse histórico, eu trago o questionamento, a beleza e a luta. Eu acredito que nós, mulheres, temos a força da união de todas as coisas. Nós conseguimos prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, fazermos várias atividades ao mesmo tempo. E eu acredito que sim, a união entre a beleza, na beleza que eu quero dizer não é só beleza física, é beleza interior, o feminino, o cuidado que a gente tem por natureza, algumas mulheres mais, outras mulheres menos, naturalmente, porque cada um tem uma personalidade diferente, lógico. Mas além disso, trazer a questão da força da luta, porque mesmo a mulher mais singela, a mulher mais enfraquecida e às vezes até mesmo sofrida, discriminada de alguma forma, judiada, ela também tem força para lutar. Muitas vezes essa que vai ter mais força para lutar. Então eu acredito muito nessa união da beleza, de tudo aquilo que simboliza o feminino e também da força, que tudo isso junto é que nos transforma em mulheres cada vez mais fortes, cada vez mais firmes perante o mundo e desempenhando com muita felicidade, eu digo assim, o nosso papel. Eu, por exemplo, tenho a honra de ser mulher, e aquela brincadeira que às vezes acontece, se você pudesse escolher nasceria homem ou mulher de novo, a mulher tem um monte de desvantagem. Eu escolheria 10 mil vezes ser mulher novamente, porque eu tenho muito orgulho disso. Acredito que, pelo menos, a grande maioria das mulheres também tem. Vocês querem comentar, gurias, alguma coisa até esse fato aqui, trazer algum fato que vocês saibam, alguma coisa nesse ponto? É aberto, né? É uma palestra, mas é uma palestra em formato de conversa. Quem quiser falar aí, pode falar, tá aberto. Só enquanto você estava falando ali no começo, eu lembrei que hoje eu recebi um Feliz Dia das Mulheres de um amigo, e logo em seguida ele colocou uma imagem de um estacionamento todo bagunçado, dizendo estacionamento do evento do Dia das Mulheres. Como quem diz, mulher é barbeira. Daí quase que eu falei, sim, você me deseja um Feliz Dia das Mulheres e tem um ato machista com uma imagem dessa. Tipo, sim. Totalmente uma
coisa contra, entendeu? Então, ao mesmo tempo que o Exatamente. cara te dá os parabéns, ele tem uma atitude machista, referente a você, um julgamento machista. Então, perde o sentido só dar o Feliz Dia das Mulheres, mas o pensamento continua o mesmo. Em alguns Perfeito. homens, né? Acontece realmente. Eu recebi várias, como todos vocês devem ter recebido, felicitações de todo tipo, com florzinha, com coraçãozinho, com mensagens marcantes, com outras mensagens mais básicas, digamos assim, de carinho. E teve uma só, ainda bem que foi só uma, dessa assim, também era uma roda de carro, quando aquela parte da roda mesmo, a lateral, não no pneu, na roda ou na calota, enfim, raspa do lado na Recebi essa também. assim, ó, na calçada e fica toda arranhada. E aí, essa foto e o Feliz Dia das Mulheres. Enfim, ainda bem que foi só uma. E é como tu disse, é a linha de pensamento da pessoa que mandou, né? Vai, então tá tudo certo. Pra mim tá tudo bem, eu dei risada, mandei uma risadinha e eu acredito que quem perde é a pessoa que fez isso, não eu. Então eu fico feliz com Exatamente. todas as outras mensagens. Dani, você falou para as gurias se manifestarem, então vou pegar meu lado feminino para poder Sim, se é verdade. manifestar, Eu, né? eu deveria ter aberto a qualquer um, mas obrigada. Vem do seu lado feminino, então, para se manifestar. Eu acho que a palavra que ficou bem marcada para mim é igualdade. Essa luta das mulheres é pela igualdade, é por ser tratada de forma igual. Por muito tempo na história da humanidade, a mulher ela nunca teve o seu lugar. E eu acho que é muito importante definir isso, né? Porque quando a gente fala do feminismo, principalmente agora com todo o movimento político acontecendo, muita gente pensa naquela coisa do exagero, né? De querer ser melhor do que o homem ou anti-homem, e quando na verdade a ideia de toda essa revolução não é a ideia principal é a igualdade. E, e algo quando você trouxe, né, da beleza e da luta, falando sobre as energias, eu acho muito Isso, importante a gente ver, né, isso como energia feminina e energia masculina. E se a gente pensa no yin e yang, né, eles convivem em perfeita harmonia. se completam, E claro. eles se completam, e dentro de nós mesmos temos essas duas energias, né, do masculino e do feminino. Por isso eu falei, deixa eu pegar a minha energia feminina e colocar aqui também na discussão. Então vamos lá, mulheres unidas. Isso, aí foi excelente. Essa união é que faz a força total, né? A força da natureza. Porque independente de ser uma união de relacionamento, homem e mulher, existem várias outras uniões. Por exemplo, uniões entre sócios, um homem e uma mulher sócios. Eu mesmo tenho um sócio em alguns projetos e dá muito certo. E grandes empresas são construídas dessa maneira, grandes projetos de trabalho, grandes forças da humanidade são construídas assim. Então é esse equilíbrio, essa força do masculino e feminino juntos é que faz com que essas coisas todas aconteçam. Então eu acredito sim nesse feminismo que fortalece, como você disse, até a gente ter uma igualdade, jamais eu quero ser mais, eu quero ser menos, porque quando tem essa disputa, essa concorrência entre mais e menos, na verdade os dois acabam perdendo. Então eu acredito que a união é que faz a força de todo mundo, inclusive das mulheres. Excelente colaboração, Emília. Então, contexto da mulher na atualidade. Profissional. Eu coloquei alguns pontos aqui, se vocês tiverem outros também podem colaborar. Eu acho o que eu enxergo assim, de maneira geral, e que são bem importantes. O profissional ter sempre que provar que é boa o suficiente. Isso a gente tem meio que arraigado na nossa cultura, de que na mesma profissão as mulheres sempre têm que estar provando que são boas o suficiente, que fazem tão bem quanto os homens. E na realidade eu vejo que às vezes às vezes não, muitas vezes, muito frequentemente as mulheres são ainda melhores que os homens no desempenho dos papéis, inclusive na própria competência. Teve estudos publicados, inclusive ontem estava se falando muito já no Dia da Mulher, publicando várias pesquisas nos jornais que dizem que a mulher hoje em dia ela já tem estuda por muito mais tempo que os homens, continua estudando durante a vida dela profissional muito mais tempo do que os homens, e ainda assim
quando chega no mesmo patamar, recebe salário em torno de 70% a 75% do que o homem recebe. E aí fizeram pela média mínima, né, que a média do brasileiro em geral é que o homem recebe R$ 2.200, por exemplo, por mês, e a mulher em torno de 1.700, 1.800, para o mesmo cargo. E com a mesma experiência, e às vezes a mulher até com mais experiência. Então a gente vê que essa luta que a mulher tem de ter que estar sempre provando que é boa, sempre provando que ela também faz bem feito, que ela também merece a remuneração, ainda vem muito, claro, de toda a sociedade machista e patriarcal que a gente teve como um todo, tá? Na nossa cultura. E ela leva muitas décadas para ser diluída nos novos conceitos, para que ela seja dissipada. Eu acredito que, infelizmente, a gente tem aí talvez algumas décadas pela frente ainda, talvez mais uma geração, para que a gente consiga, espero estar errada, espero que isso aconteça muito mais rápido, mas que a gente consiga realmente fazer com que a mulher chegue no nível de igualdade em qualquer profissão que seja, mesmo as profissões que são ditas tradicionalmente masculinas. A própria engenharia, vai ver uma mulher engenheira, quanto ela tem que lutar para conseguir se colocar no mercado de trabalho e quanto tempo ela leva para alcançar o mesmo salário masculino. E eu dei só um exemplo, mas existem várias profissões, eu tenho certeza que você, nesse momento, com certeza está pensando numa profissão que isso acontece com muita frequência. Então, ter que se desdobrar em tantas como profissional para poder provar que é melhor que o homem, ou que é tão boa quanto, nem é questão de ser melhor, mas tão boa quanto, tão capaz quanto. Dani, deixa eu só adicionar aqui, o Ruggero, ele tá no carro, então ele não tá podendo falar. Tá por mensagem, né? Ele mandou mensagem aqui falando: a mulher tem um papel fundamental no convívio do trabalho e no desenvolvimento. E isso eu acho que é bem relevante, né? A presença da mulher modificou muita coisa na área corporativa. E falando da pressão que a mulher tem, eu estava fazendo coaching essa semana em uma mulher que a gente estava falando sobre autossabotagem, né? Um tema que nós, coaches, gostamos de trabalhar. E ela percebeu que a sabotagem que ela está enfrentando hoje, ela já saiu do mundo corporativo, é algo que foi alimentado quando ela entrou ali na empresa que ela estava trabalhando. Porque a maior parte era homem e ela era a bonitinha. E ela não queria ser só bonitinha. Sim. Então ela teve que trabalhar o dobro do que os homens trabalhavam para ela conseguir o respeito que ela gostaria de receber. Então, para ver como que é impactante, né, a forma que a gente trata a mulher na sociedade. A gente pode até estar alimentando a autossabotagem dessas mulheres e diminuindo o poder de ação delas. E eu gostei muito desse ponto que você colocou, Emir, porque é dito assim, ó, a sociedade cobra tanto da mulher a beleza, e agora eu tô falando da beleza física, né? O quanto mais ela conseguir se enquadrar nos estereótipos de ser a magra, a eternamente jovem, a bonita, a melhor roupa, a melhor maquiagem, enfim, tudo isso que se esforça tanto. E ao mesmo tempo, quando a mulher é assim, não, mas aí se tu é bonita, tu não é competente. Se tu é bonita, tu não serve para trabalhar. Então, é uma dualidade nessa exigência que, na verdade, não tem nada de inteligência, não sei, pelo contrário, né? Porque exige tanto que a mulher seja bonita, mas aí se ela é bonita, aí ela tem que trabalhar o dobro, como você falou, para mostrar que é bonita e inteligente. Porque é como se bonita fosse um excludente. É bonita, então, já saiu a inteligência fora, só serve para ser bonita. E isso é mais um desafio ainda, né? As, digamos, não tão bonitas assim, lutam para ficar mais bonitas por uma questão de querer se enquadrar nos estereótipos, e as que são, e ainda tem mais essa luta ainda para estar, enfim, mostrando o quanto podem e o quanto são competentes e conseguem fazer. Então, mais uma reflexão importante, achei bem interessante isso. Bem, o próximo passo, então, a mulher mãe. As que são mãe, nesse momento, vão entender ainda mais, as outras ainda vão ter oportunidade quando acontecer. A mãe ter que se desdobrar em 1000 para atender às necessidades de todo mundo. E muitas vezes acaba ficando ela mesma em último lugar.
mesmo que tenha, às vezes a gente escuta assim, ó, quando eu falo esse tipo de frase, eu comento, principalmente nas palestras de empoderamento feminino, mas toda mãe é assim, isso já é papel da mãe, a mãe tem que ficar em último lugar mesmo. Ou seja, mais uma vez está arraigado na nossa cultura que a mãe é a última a tudo. Depois que arrumou todos os filhos para ir para a festa, a mãe vai se arrumar. E aí isso acontece na minha casa, acontece comigo. Tipo, aí eu vou me arrumar, aí eu levo um tempo a mais, tá todo mundo pronto esperando. Nossa, como tu demora para se arrumar? Sim, mas eu comecei a me arrumar quando todos vocês já estavam prontos. E aí, claro que vai levar mais tempo. E quando tem um almoço, por exemplo, serve todas as pessoas, serve o filho, serve a filha, serve o periquito, o papagaio, todo mundo. E quando todo mundo está comendo, ela vai servir, vai sentar para comer. Aí a comida já esfriou, às vezes 2, 3 já terminaram, já levantaram, e ela fica lá sozinha almoçando, jantando, enfim. Então, eu estou dando exemplos aqui bem banais, mas a gente consegue enxergar isso no dia a dia. A mulher vai ficando, vai acreditando que esse é o papel dela, eu sou a última. E se eu pegar o melhor bife, todo mundo vai achar que isso é injusto. Como assim? Tu pegou o melhor bife, tu não deixou pro teu filho, pra tua filha? Como assim tu tá comprando uma roupa muito mais cara? Isso eu vi na palestra de empoderamento de uma amiga minha, que eu tive o prazer de assistir. Ela disse assim, minha filha foi lá e queria roupa mais cara, uma calça da Triton que custava uma fortuna. E eu peguei e disse assim, onde é que é? Foi lá na loja e comprei pra mim. Aí, e quando eu cheguei em casa e mostrei para ela, olha filha, e ela, não, mas esse não é meu número, esse é o teu número. Ela, sim, comprei para mim, o dinheiro é meu, eu que trabalho, você se quiser, quando se formar na faculdade, vai juntar o dinheiro e vai comprar. Achou bonita? E ainda fez assim. Então, até quando essa minha amiga contou essa história na palestra, as mulheres que estavam assistindo chegaram e falaram assim, era choque, era espanto. Como assim que a mãe não comprou para a filha a calça que ela queria comprou para ela? Pois é, a nossa realidade acaba sendo assim. A mãe não tem o direito de comprar o melhor para ela quando tem um filho e uma filha. Enfim, como eu disse, é cultural, leva um tempo. Claro que depois de um tempo a filha acabou entendendo, deu inclusive razão para a mãe. E hoje em dia até ela, nesse mesmo exemplo, ela diz que a filha hoje compra coisas boas, presentes muito bons para a mãe, para mostrar o quanto valoriza a mãe que ela é. São estereótipos que estão aí, são o que culturalmente nos ensinaram, que a gente vai cada vez mais dentro dessa programação que a gente já tem que lutar contra ela para a gente conseguir se posicionar e dizer eu mereço o melhor também. Não que sempre vai ser o melhor, não que sempre você tem que estar em primeiro lugar, mas sim, você tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Esse empoderamento feminino, ele vem também de você enxergar, eu mereço o meu primeiro lugar, a minha essência merece o meu primeiro lugar, eu sou o primeiro lugar na minha vida. E aí as coisas começam a modificar pouco a pouco, trazendo resultados melhores para sua vida. Alguém quer falar nesse ponto? Vou seguindo. A delicadeza versus a força. Quando eu falei da luta, eu falei um pouquinho disso aqui. Eu acredito que é importante trazer de novo essa reflexão. É preciso abrir mão de uma para ter a outra? Esse eu acredito que é um bom questionamento. A gente tem a delicadeza, mais uma vez, eu estou colocando aqui a palavra simbolizando tudo isso que se espera da gente, né? Então a gente já cresce assim, a menina não pode fazer isso, menina não pode subir em árvore, isso é coisa de guri. Menina não pode brincar de carrinho, só que quando a gente cresce, a gente vai tirar carteira de motorista e vai dirigir também. A menina tem que ter um comportamento assim, resumindo, tem que ser praticamente uma Barbie. A menina se espelha na Barbie e o que a Barbie faz, a menina faz. A menina tem que ir para o shopping fazer compras. E aí acaba ficando num nível muito sutil a vida, inclusive acaba ficando num nível fútil. E aí depois, essa mesma menina que cresce ouvindo isso, talvez se torne um pouco fútil também, por não ter buscado alguma coisa a mais, mas ter ficado somente no que a sociedade vai pregando e todas as propagandas que se vê, se ouve, se enxerga o tempo todo, e aí alguém vai e julga. Mas ela é muito fútil. Ela só se interessa pelo externo, pelo lado de fora, pelo que... Então, mais uma vez, a dualidade. Espera-se que você cresça com base em princesas, em Barbies e, enfim, nas bonecas, seja uma boneca, e aí quando você é uma boneca, você é julgada por ser uma boneca. Você é condenada por ser uma boneca. Como assim? Tá igual uma boneca? Não trabalha, não estuda, não...
Ou seja, é importante, e aí eu acredito na questão da educação das meninas já estar sendo diferente agora, e nós, como mulheres, estarmos ensinando o outro lado, ensinando a questão da força, e sim, desde pequenininha você tem direito a fazer tudo que os meninos fazem. Sim, você pode escolher qualquer profissão que você quiser, porque não existe profissão de menino ou de menina, existem profissões. E aí você vai escolher aquela que tem mais a ver com a sua vida, com a sua essência, enfim, com o que você quiser trabalhar e desenvolver na sua vida. Então, essa questão da força versus a delicadeza. Precisa abrir mão de uma para ter a outra? Então, uma menina forte, por exemplo. É forte demais. desde criança fez molecagem. Isso. Aí, quando vê, tá todo no estereótipo. Aquela menina parece um menino. Então, ela tem comportamentos diferentes da boneca, da Barbie. Ela tem, quando lá na adolescência já se coloca como uma menina diferente, uma adolescente diferente, uma jovem mulher diferente, e ela já começa a ser julgada por não ser aquela princesa. E aí, lá no mercado de trabalho, quem será que se dá melhor? As princesas? As Barbies? Bem mais difícil disso acontecer, né? Vai precisar de muito mais luta interna depois para desenvolver toda uma série de, talvez, competências ou habilidades que não foram desenvolvidas. E, mais uma vez, eu trago isso, a força com a delicadeza, o feminino com o próprio masculino que a gente tem dentro da gente, a energia feminina junto com a energia masculina dentro de cada um, e aí fortalecendo cada vez mais a mulher que a gente é. Alguém quer falar nesse tópico? Seguindo. Mulher feminina. O que ainda é exigido da mulher para que ela se enquadre nos estereótipos sociais? Isso é um apanhado já de tudo que eu venho falando, venho apresentando para vocês, que a gente enxerga todos os dias. Então, a gente precisa estar o tempo todo se colocando como praticamente a Mulher Maravilha, aquela que consegue fazer tudo, dá conta de tudo, servir em 10 mil, atende a casa, atende o trabalho, é uma boa esposa, é uma boa mãe, é uma boa amiga, e a amiga também não pode ficar muito tempo sem ligar, senão a outra amiga fica abandonada. E, enfim, são tantas coisas que acontecem no nosso mundo feminino e que as mulheres acabam se entendendo nas necessidades de cada uma e vão se ajudando. E acredito que a força também dessa própria amizade, dos grupos de mulheres, das comunidades em que as mulheres estão inseridas, seja do trabalho, seja um hobby, seja alguma coisa que você faça por vontade, não só por necessidade, não só por trabalho, não só por remuneração, mas que você goste de fazer, como dançar, passear, jantar fora, tomar mate com as amigas. Isso não é só saudável para o corpo, como também saudável para a mente, para o seu equilíbrio emocional, para o seu desenvolvimento como pessoa e principalmente por estar inserida numa sociedade de uma maneira mais saudável, por ser mais equilibrada, por ser mais harmônica. Alguém quer comentar aqui? Eu. Sim. Eu tô escutando aqui, por eu não ter vivido essa vida, né, como mulher, então muitas dessas experiências que a Dani tá falando são coisas novas para mim, né? É uma nova perspectiva, uma forma diferente de ver a vida. E ao mesmo tempo eu tô aqui mantendo o meu ouvido de coach atento e a gente falou sobre como a nossa pressão, né, no meio corporativo aumenta a autossabotagem, a autocrítica e tudo mais. O papel da mãe veio para mim as crenças, né, as crenças limitantes de que eu sou a última, todos os demais são prioridades, porque eu tenho que cuidar de tudo. E na questão da delicadeza e força, para mim vem meio que o equilíbrio, né, e a possibilidade de você escolher. E eu posso ser delicada e ser forte ao mesmo tempo, né? É fazer a junção dos dois. Quando fala da exigência que a gente tem sobre a mulher, eu vejo a quantidade de estresse e como é importante o trabalho de nós coaches nesse aspecto de trazer plenitude, de trazer equilíbrio,
de ajudar a mulher a encontrar quem ela é e se posicionar na vida dela, né? Garantindo o respeito dela, a igualdade dela. Então, eu acho que se conecta muito com a nossa responsabilidade como coach e principalmente quem trabalha nessa área de empoderamento feminino. E para finalizar, só porque o Ruggiero aí continua dirigindo, ele escreveu: no meu trabalho de coaching, as mulheres coaches conseguem mudar e acreditar mais no seu objetivo do que os coaches homens, nos coaches homens, que demoram mais para acreditar neles e no seu potencial. E eu acredito que vem disso, né, do tanto que a mulher sofre na vida e em algum momento faz aquele clique, fala assim, não, eu quero esse objetivo e é possível, e quanto mais mulheres empoderadas aparecerem, né, igual a Dani, que faz um trabalho que eu sei bem bacana de empoderamento feminino, mais as mulheres vão fazer esse clique de, não, sabe o que, eu tenho meus objetivos e eu posso, eu tenho capacidade para isso. Que legal. Emir, então, me veio alguns insights enquanto você está falando, e por isso que eu convidei homens também, disse que a palestra, enfim, que essa apresentação era para mulheres e para homens, justamente porque eu acho importante o homem ter o olhar da mulher, porque como você disse, vocês não viveram isso, vocês não sabem, claro que a gente sabe que vocês também têm aspirações de vocês, que tem que ser macho desde criança, que tem, enfim, uma hora dessas a gente acredita que aborda o lado masculino também até para ter a mesma espaço aqui dentro e o equilíbrio, né, que a gente está falando. Então, nesse momento, assim, vocês não conhecem as dores de ser mulher, de ser menina lá desde a infância, essa cobrança toda. E talvez nunca tenha passado pela cabeça de vocês. Talvez vocês pensem, a mulher porque normalmente ganha mais as coisas, é protegida pelo pai, é protegida pelo irmão. Quando vai casar, provavelmente o homem vai ser o provedor da casa. Então, se faltar dinheiro, não tem problema, porque alguém vai bancar. Só que a realidade não é assim. A realidade é luta todo dia, luta diária. E eu digo isso com muito orgulho, porque eu sou o tipo da mulher, assim, como eu disse já antes, eu tenho orgulho dessa mulher e jamais trocaria se tivesse essa opção. Então, eu digo assim, a gente traz o empoderamento feminino. Na verdade, o empoderamento, ele tá lá escondidinho. Quando alguém dá um espaço, e aí acho que tem tudo a ver com o que o Rogério falou, quando alguém dá um espaço para a mulher abrir, se libertar e colocar para fora aquela essência feminina forte, aquela energia toda de criação. E aí nem toquei no ponto da maternidade, mas agora já que me surgiu o insight, eu vou falar. Se a gente tem o poder de criar vida dentro de nós, se a gente tem o poder de... nós somos agentes não só da transformação, mas de povoação dessa terra, inclusive. A gente cria vida. Então, se a gente tem tudo isso dentro, como não conseguir trazer a própria essência para fora? Como não conseguir dizer eu sou assim, eu sou dessa forma e eu quero ser assim, e eu quero que o mundo me aceite assim como eu sou? A gente tem esse poder. E precisa buscar quem ainda não enxergou, e quem enxergou é ir lá, porque vai ser luta de qualquer forma. Quando eu estou me empoderando e quando eu estou me posicionando, como o Emir falou, eu estou me posicionando, eu também tenho uma luta contra todos aqueles que não querem me ver empoderada, e que são muitos também. Então, isso vai do fortalecimento. Cada vez mais eu me fortaleço, cada vez mais eu acredito em mim, cada vez mais você acredita em você mesma, e aí você vai conseguir trazer todo esse empoderamento, porque ele já está aí dentro, é só desenvolver. Como a gente fala muito, até mesmo no coach coativo, todos nós somos naturalmente completos, cheios de recursos e... Qual é a outra palavra, Emir? Me ajuda? Naturalmente criativos, Criativos, olha o que cheios mais de me recursos e fortaleceu na criatividade, completos. acabou faltando. Então, é porque eu fui na ordem contrária. Naturalmente criativos, cheios de recursos e completos. Então, nós mulheres também somos naturalmente criativas, extremamente criativas, cheias de recursos e completos. E finalizando também, como mães, nós muitas vezes somos cobradas para desenvolver crianças que vão ser fortes e que vão ter sucesso lá na vida adulta, e muitas vezes nós, durante a vida, ainda não experimentamos o sucesso em área nenhuma da nossa vida. E isso é uma das dores que a maioria das mulheres tem. De repente, se eu nunca tive a oportunidade, nem mesmo de me mostrar, nem mesmo de ser quem eu sou e ter algum sucesso, como eu posso criar
pessoas, desenvolver pessoas, mini pessoas que serão pessoas no futuro, grandes e adultas, numa sociedade que ainda está sendo criada por nós, com o sucesso. Então, fica aqui esse questionamento. Faz com que a mulher que está à sua volta tenha mais sucesso. As mulheres cria o sucesso da tua amiga, possibilita o sucesso da tua filha, da tua irmã, da tua mãe, da tua cunhada. Cria o sucesso das mulheres, ajuda as mulheres que estão à sua volta a se empoderar. Porque quando cada mulher vence, todas nós vencemos juntas ao mesmo tempo. Seguindo no coaching, agora eu vou falar de uma parte um pouco mais, já puxando bem para o nosso lado, né, do coaching mesmo, uma parte um pouco mais técnica até, nem tão técnica, mas enfim, de posicionamento, que é o nicho do empoderamento feminino. Como eu disse antes, para mim acabou acontecendo naturalmente, não foi esse o nicho estrategicamente escolhido para mim no começo, ele acabou acontecendo com o passar dos tempos. Agora eu já tenho 3 anos como coach, e muitas vezes, principalmente no último ano, no ano de 2017, falou-se muito no empoderamento feminino. Aqui na minha cidade, que é Santa Maria, Rio Grande do Sul, aconteceram vários eventos com palestras poderosas, com pessoas legais que vieram com essa abordagem do empoderamento feminino. E aí, o que isso traz de bom? Isso traz todo um contexto de que a sociedade está olhando para essa mulher de uma maneira muito mais objetiva, muito mais criativa e muito mais empoderada para abrir esses espaços. Então, esse é um questionamento que eu quero fazer para vocês e eu vou pedir para cada um participar. É só para mulheres coaches o nicho do empoderamento feminino? Os homens também podem atuar no nicho de empoderamento feminino? Eu me questionei em relação a isso, porque eu fiquei pensando, um homem pode atuar no empoderamento feminino? Agora eu quero que vocês participem e me digam o que vocês acham. Quem fala primeiro? A Cris. Por que você sempre é a primeira? Você que é o homem que deveria falar. Olha, eu acho que não é só para mulheres. Os homens também podem saber lidar com essa parte de empoderamento feminino. Claro que as mulheres têm um outro olhar sobre essa questão, mas eu acredito que não isenta o homem de também trabalhar com esse tipo de nicho. Mais alguém? Premier. Ok. Então, eu já escutei discussões sobre isso, eu já participei de discussões sobre isso, e eu acredito que eu não escolheria isso como um nicho. Eu admiro muito o empoderamento feminino, trabalho bastante essa área com as minhas clientes mulheres, mas eu não me consideraria um coach de empoderamento feminino. Se o homem pode atuar, eu fiz um trabalho, acho que muito bacana, com várias mulheres nessa área. E se a gente vê as habilidades de coaching, o objetivo do coaching, que é a área de autoconhecimento, autodescoberta, transformação, eu acredito que o homem sim pode atuar nesse nicho. Essa é a minha opinião. Eu também acredito, não é? Porque o coach, ele tem que ser especialista em coaching, e não em mulher, não em homem, não é? E não em finanças, e não em empresas. Ele tem que ser especialista em coaching. E é como a Emi falou, para a área do autoconhecimento dos valores. Então, eu acredito que qualquer coach pode atuar, seja homem ou seja mulher. Nós conhecemos mais porque somos mulheres, mas nós temos que ser neutros também, neutras, né? Então, o coach precisa ser neutro. É o que eu penso diante do que eu estudei, o que é ser coach. Excelente, e essa questão da reflexão eu acredito que é muito importante. Eu coloquei essa pergunta aqui porque se escuta muito aquela questão da congruência. Por exemplo, eu vou puxar para o financeiro. Como é que tu vai ser coach financeiro se tu não é rico e milionário? Como é que tu vai ser coach o executivo se tu nunca teve uma empresa grande, uma corporação, para saber o que os executivos passam no dia a dia?
Enfim, então eu quis trazer esse questionamento justamente por causa da congruência. E aí perguntei, precisa ser mulher para atender as mulheres, para nesse assim posicionado como nicho de empoderamento? E eu gostei muito dessas participações, porque realmente elas trazem isso. Eu gostei muito da colocação da Daisy, que tem que ser especialista em coaching. E realmente, o coaching, ele tá na veia. Ele tá... Inclusive, a minha... desculpa, fala, Daisy. Não é isso, né? Tem que saber atingir metas, saber fazer perguntas certas, não é? Porque se é especialista, você vai em finanças, você vai ser mentor, vai ser consultor. Não coach. Sim, perfeito. Falou tudo, Daisy, falou tudo. Se você Perfeito. é especialista em algo, você é consultor ou você é mentor. Especialista, o coach especialista é especialista em autoconhecimento. Perfeito. Inclusive, minhas melhores sessões de empoderamento feminino que eu tive o prazer de participar foi com um excelente coach que está aqui presente, o querido Emir, que é excelente em empoderamento feminino. Então, eu queria trazer essa pergunta, esse questionamento, justamente que era para a gente ver que existem muitas possibilidades atrás de rótulos que existem por aí. Seguindo, vou apresentar um pouquinho da estratégia que eu uso no empoderamento feminino que tem dado certo. Ela não tem nada de diferente, vocês vão ver que é bem básica, provavelmente vocês já devem estar fazendo, se não para o nicho do empoderamento feminino, já devem fazer para os outros, enfim, naquilo que vocês trabalham. E eu estou colocando aqui justamente porque para mim dá certo. Ou seja, primeiro, palestras para esse público, tema de propósito de vida. Então, todas as vezes que eu fui convidada e participei de eventos com mulheres, só para mulheres, ou seja, trabalhando esse empoderamento feminino, eu sempre fui através de um evento, uma palestra, um workshop, alguma coisa assim, que trazia um conteúdo para essas mulheres. E eu sempre escolhi o conteúdo de propósito de vida. Eu sempre trabalhei com o propósito de vida delas, para que mexesse alguma coisa lá dentro e elas tivessem vontade de conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nisso que eu estava trazendo. E aí depois, no final dessa palestra, desse evento, enfim, que eu estou fazendo, eu ofereço uma sessão experimental para aquelas que estão ali presentes e já coloco digamos assim, incentivo uma ação naquele momento mesmo, até eu já fiz aqui também no nosso laboratório, que é provocar alguma coisa dentro delas e falar, você toma uma atitude agora, você toma uma ação agora para começar. E aí essa sessão experimental é o que eu ofereço de bônus para essa pessoa, por estar lá me assistindo, por estar lá, enfim, trazendo um pouco da vida delas para aquele momento, levando um pouquinho da vida das outras mulheres que estão ali junto naquele momento. E acredito que é uma troca bem valiosa e bem produtiva para todas. E por fim, então, já nas sessões experimentais que elas vêm fazer, não são todas, logicamente, quem faz palestras e eventos aqui sabe que a gente tem um certo número de pessoas participantes no evento e um número bem menor de participantes que enfim, chegam a fazer a sessão experimental, mesmo sendo, nesse caso que eu estou dando exemplo aqui, gratuita. Então, estas que vêm fazer a sessão experimental comigo, eu costumo trabalhar muito, daí já por sequência daquilo que elas assistiram lá naquele evento comigo, a questão de valores, missão de vida e propósito. E aí vai depender do caso, de como a pessoa chega, com uma espécie de resultados esperados, eu já levanto qual é a necessidade dela, o que ela está precisando nesse momento, se é mais para a área pessoal, se é mais para a área profissional. Isso aí tudo vocês têm no dia a dia, vocês sabem como que a gente faz. Então, é só para trazer essa abordagem que eu fico sempre conectada com essa mulher no nível do propósito de vida delas. E por aí sempre tem um fiozinho que a gente puxa e vai desenvolvendo, desperta uma curiosidade, desperta uma vontade lá dentro que elas nem sabem do que é. E aí, com essa vontade, já aproveita o momento e já traz para o processo de coaching. E os processos de coaching que eu fiz, principalmente os do final do meio do ano passado em diante, que foi quando eu conheci o coaching coativo, mais uma vez eu coloco aqui porque é o que deu muito resultado para mim.
eu tive resultados com elas, com as clientes que fizeram muito maiores do que eu tinha antes, de nível muito mais profundo, de conexão muito mais profunda, e depois para a vida delas, depois de terminar o processo de coaching, assim, com uma sequência de que elas continuaram naquele propósito de vida delas. Então, para isso, para mim, além de tudo, e principalmente, eu me sinto na minha missão de vida, que é ajudar as pessoas, e me sinto muito gratificada por ter a oportunidade de trabalhar com mulheres, de empoderar as mulheres dessa maneira. Aqui eu vou encerrando essa minha primeira parte e convido agora, tenho o coach convidado Emir Barros, nosso querido mentor aqui do curso, idealizador do nosso laboratório, para que ele vai seguir agora com os próximos passos numa participação especial. Ok, Emir? Com você. Posso falar? Pode, claro. Né? Hoje, como eu falei, eu fiz uma pela manhã, uma palestra pela manhã para as mulheres e à tarde, com poucas, público pequeno. E à tarde, justamente quando eu toquei na parte de propósito, eu falei de forma geral, não levei só para o coach, fiz bastante coisa. E na hora que eu toquei em propósito, uma das participantes disse: nossa, eu não sei qual é o meu propósito. Sim. E aí, eu nunca pensei nisso na minha vida, não é? E ela se entusiasmou e já quer, e eu passo uma lista, passei para botar o nome, telefone, que eu iria ficar mandando material, fazer uma lista de transmissão e etc. E ela passe logo, porque eu já sei que eu vou querer fazer coach com você, gostei demais de você, você é muito entusiasmada, né? E aí, então, justamente isso que você falou, do propósito, isso mexe, né? Com as pessoas. Eu falei de outras coisas, de autoestima, de autoconhecimento, cheguei nos propósitos, nos valores, no legado que quer deixar. Né? Foi um momentos muito gostosos, foram 2 horas mais ou menos, pela manhã e agora à tarde. Eu estou aqui cansada. Eu fui dormir 2h30, acordei 5, anteontem idem, com as coisas da faculdade. Emir, você agora vai ensinar para a gente. Só um minutinho antes, Emir, que agora eu quero comentar com a Deise também. Isso, eu também sou dessas empreitadas de às vezes ir dormir às 2 e acordar às 5 por causa do que a gente tem de compromisso. E é ótimo, né? Mesmo caindo cheio de cansaço, quando a gente tem um dia desses de interação com o público, é incrível, né? Eu estou vendo pelos teus olhos brilhando que mesmo cansada, tá feliz aí, satisfeita, e eu me sinto assim também quando os meus dias são assim tão intensos. Eu amo. Também amo. É sinal que a gente está com o nosso propósito, né? Eu amo gente, pronto, o resto é tipo. E é o sinal que a gente está muito conectada com o nosso propósito. Eu também fico muito feliz. E essa, eu acho que é uma das maiores vontades que a gente tem na vida, né? Mesmo quem não sabe ainda qual é o seu propósito, inclusive acontece na maior parte das vezes, porque poucas pessoas ainda param para pensar nisso. E espero que seja cada vez mais, independente de fazerem coaching ou não fazerem coaching, e até nas palestras, inclusive eu nem falo a palavra coaching, raramente falo, só me apresento como coach, mas nem falo muito, porque as pessoas não sabem o que é, e de repente até assusta. E deixo isso para quando estiver mais próximo, né? Mais num grupinho menor ou no 1 a 1 para explicar o que é. E é basicamente isso. Quando eu me sinto todo santo dia dentro do meu propósito, e quando eu consigo trazer alguma pessoa, seja homem, mulher, principalmente as mulheres, nessa questão do empoderamento, trazer para o propósito delas, eu me sinto muito satisfeita e realizada. E é bom ouvir assim que tem mais pessoas replicando isso pelo país todo, pelo mundo todo, porque, mais uma vez, né, juntas somos mais fortes. É isso, eu quero com você. Para as mulheres, porque já apareceu para outra semana, está surgindo. Eu já vi que vai ser um dos caminhos, né? Certamente. Sucesso. Vai se encarregando de direcionar quando a gente está conectada com ele. Ok. Eu acho que é muito importante mencionar aqui sobre a estratégia, né, de falar sobre propósito de vida e o impacto que isso tem, porque muitas vezes a gente não para pensar no nosso futuro, né, o que a gente quer realmente para nossa vida, o que faz a gente se sentir pleno, o que realmente é importante para a gente, né, para a gente ter mais disso na nossa vida e menos do que não é tão importante. E a ferramenta de valor e propósito de vida, eu acho que vai trazer essa informação de uma maneira bem única para aquela pessoa entender qual que é a jornada dela, qual que é o destino final dela e poder ir se ajustando, né, na vida dela.
Então, o que eu estou trazendo aqui é... Opa, aqui deu certo agora. É a forma que eu utilizo, é a forma que eu aprendi no modelo coativo de coaching de explorar valores. A primeira parte de você explorar o valor é você realmente entender quem é o seu cliente. Para você fazer isso, você tem que escutar ele. Então, o que eu faço é, nas sessões normais, eu vou escutando quais são os valores que estão sendo expressados pelo meu cliente. Então, nisso eu já vou anotando em alguma parte, né, ali quais são esses valores. Quando chega o momento de falar realmente sobre os valores, né, eu vou percebendo ali pelo andar da carruagem, então eu explico para a pessoa que os valores é o que define inconscientemente as suas escolhas. Né? Então, quando você faz uma escolha boa, na verdade é porque você está alinhado com seus valores. Se você faz uma escolha que depois você se arrepende, ou então você vê que não faz sentido para você, é porque você não levou em consideração os seus valores. Então, os valores, eles são muito importantes para a toma de decisão. Para a gente fazer a exploração de valor pelo modelo coativo, a gente utiliza sempre a criatividade da pessoa. Então, temos algumas visualizações, né, que nós fazemos com o cliente, mas a ideia, o principal não é a visualização, e sim que a pessoa ela possa contar uma história para você. Então, a gente já fez um laboratório sobre escuta ativa, onde a gente falou sobre como a gente vai estar escutando esses valores, né, e buscando o que realmente é importante para a pessoa. E nessa visualização, então, você dá uma história, algo para ela viver na mente dela, para ela sentir no corpo dela, e depois você pede para ela explicar para você o que ela sentiu e o que foi mais importante que aconteceu nessa visualização. Então, eu tenho uma que é você subir num palco para você passar uma mensagem para uma plateia de 2.000 pessoas. Mas na hora que você vai subir no palco, alguém fala para você, sabe o quê? Deu um probleminha na nossa agenda, você tem só 30 segundos para passar a sua mensagem. Então, a pessoa tem que pensar em 30 segundos qual que é a mensagem que ela quer passar para causar um impacto naquele público que está ali para assistir ela. Outra dessas daí é você voltar no tempo com o seu cliente e ir para um momento de muita felicidade para ele. E verificar quem são as pessoas que estão ao redor do seu cliente, qual que é a situação, o que era importante nesse momento, qual era o impacto que a pessoa, né, o cliente tinha sobre as pessoas ao seu redor, o impacto das pessoas ao seu redor sobre o cliente. Outra visualização que eu faço é uma brincadeira, eu falo assim, eu como seu coach, eu vou dar de presente um outdoor numa avenida super movimentada, e você pode colocar a mensagem que você quiser nesse outdoor. Né? Lembrando que leva 2, 3 segundos para a pessoa passar pelo outdoor, então tem que ser uma mensagem rápida. Então eu vejo qual que é a mensagem para ver o que é importante para aquela pessoa. Existem algumas perguntas que você pode também fazer para explorar, como no que a pessoa gosta de gastar o dinheiro dela, qual que é a pior coisa que existe no mundo, e aí você inverte, né? Ok, se a fome é a pior coisa que existe no mundo, qual que é o inverso da fome? Para aquele cliente, né? Você pergunta sempre para o cliente. Então, o cliente pode falar, para mim é abundância. Ok, é um valor que pode estar sendo expressado. Abundância é a palavra para o cliente. Então, você vai lá e anota. Como que a pessoa gosta de passar o tempo lendo, né? Se ela gosta muito de ler, quais são os assuntos que interessam a ela e por quê? O que é importante nesses assuntos para aquele cliente? Então, você vai buscando, lembrando que sempre estamos colocando a nossa interpretação dos valores, né? Então, depois você tem que passar com o cliente por essa lista que você fez dos valores observados para alinhar a palavra que você está utilizando com as palavras do seu cliente. Então, se você colocar, por exemplo, liberdade, a pessoa fala assim, não é liberdade. Bem, agora me deu um branco aqui, mas pode ser... Não, é a leveza que a liberdade traz. Não era realmente a liberdade. Ou então é o poder de decisão. Então, cada pessoa tem uma interpretação diferente sobre uma palavra. Então, você sempre vai buscar qual que é a interpretação do seu cliente depois que você fez essa lista. Então, a exploração dos valores primeiro fazer o cliente contar uma história para você. Você vai estar escutando de forma ativa
o que é importante para o cliente e fazendo perguntas para explorar por que aquilo é importante. Alguma dúvida até aqui? Vou considerar um silêncio que não. Então eu coloco aqui a exploração dos valores e as expressões dos valores. Muitas vezes a gente vê a expressão do valor e não sabe bem definir qual que é o valor. Então essas expressões, elas geralmente são verbos, né? É ter tal coisa, é fazer tal coisa, o ensinar, aprender, né? Não soa como um valor, é a expressão de algum valor maior. Depois que você tem, então, essa lista e você passa, né, com o seu cliente a limpo essa lista com as palavras dele, então você vai pedir para ele fazer grupos de valores. E são as coisas que estão mais parecidas entre elas. Eu vou dar exemplo para poder ficar mais claro, mas podem ser expressões do valor, né, esses verbos, podem também ser valores que estão alimentando um valor principal. Quando você faz esse grupo de palavras similares, então o cliente entende mais ou menos qual que é a energia que está aparecendo ali. E aí você pede para ele, como que você gostaria de chamar esse valor? Né? Você não dá um nome para ele. É o cliente que vai trazer para ele ter conexão com aquele valor. Então eu coloco nessa estrutura, primeiro o valor, né, o nome do valor que a pessoa deu, e todas as expressões ou subvalores daquele valor. Isso você vai fazer, então, vários grupos, várias listas, e com esses valores, você faz a priorização, né? E o exercício que eu gosto de fazer é falar para o cliente, ok, você tem o valor A e o valor B. No mundo, você tem somente o valor A e não tem nada do valor B. No outro mundo, você só tem o valor B, não tem nada do valor A. Então, eu vou pegar 2 valores meus, por exemplo, da liberdade e da conexão. No primeiro mundo, eu tenho muita liberdade, mas não existe conexão. No outro mundo, eu tenho muita conexão, mas não existe liberdade. Então, agora, qual desses 2 mundos que eu prefiro viver? Né? E isso geralmente causa uma coisa assim meio para o cliente de, poxa, mas eu não consigo viver. Ok, se você tivesse que deixar um de lado, qual que você gostaria de deixar de lado? Então, o mundo que ele escolher é o valor que vai ser as prioridades. E você vai sempre fazendo essa comparação até você ter a lista dos valores. Isso daqui é o exercício básico. Eu vou mostrar para vocês depois como que fica. E eu venho trabalhado com os meus valores desde a minha formação. Isso faz 2 anos e 9 meses que eu comecei ali a formação, então mais ou menos isso que eu tenho trabalhado com os meus valores. E o que eu estou fazendo agora é um ajuste fino. Algo que eu percebi é que quanto mais eu vivo os meus valores, mais claro eles ficam para mim. Então é mais fácil eu entender as minhas decisões, o que eu quero mais para minha vida, né, o que eu não quero para minha vida. E alguns dos meus valores, eles estão andando de mãos dadas, né? Eu não consigo mais honrar só um daqueles valores, eu preciso honrar esses valores em conjunto. Então, para mim, né, que eu tô já num nível mais avançado de autoconhecimento em relação a valores, eu comecei a criar grupos que fizeram sentido para mim. Então, eu vou mostrar agora quais são os meus valores. Espero que vocês tratem eles com muito, muito carinho. Esse aqui recém saiu do forno. Eu pedi para Juliana Moura me ajudar com o exercício. E então esse daqui foi o resultado. Eu tenho 3 grupos. Que eu tenho o primeiro grupo do amor incondicional. Esse foi o primeiro valor que eu encontrei lá há 2 anos e pouco atrás. E a imagem que eu tenho para representar esse grupo de valores é o panda. Esses valores são conexão, autenticidade e integridade. Então, aqui na conexão, por exemplo, eu tenho as expressões desse valor. Na autenticidade, também as expressões desse valor. Para vocês podem ser que não faça sentido, né? Mas para mim faz. E esse é o importante, né? Eu no papel de cliente. Aí eu tenho aqui o teenager, né? O adolescente, que tem o valor da liberdade e possibilidade. Eu tive que conectar os dois porque eu não consigo decidir ainda qual que é o nome desse valor. Tem a diversão, tem o reconhecimento. Aí no terceiro grupo, Yoga Zen. Clareza, tranquilidade, beleza.
Então, essa forma aqui de ver os valores, esses valores que estão em grupo, eles andam de mãos dadas para mim. Eu não consigo separar eles. Eu tenho que honrar eles ao mesmo tempo. E em prioridade, eu tenho o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo. Quando vocês forem fazer esse trabalho com o cliente de vocês vão trabalhar com a versão mais básica, porque o cliente geralmente não tem essa noção do que é o valor. Então, você faz ali o valor, as expressões desse valor, né, os subvalores, e depois a prioridade deles. Não precisa fazer esses grupos que eu fiz. Conforme vocês forem avançando na carreira de coaching de vocês, forem se aprofundando no autoconhecimento, eu recomendo vocês irem cada vez afinando mais esses valores. Então, no momento atual da minha vida, o amor incondicional, ou Panda, está super integrado. Eu vivo conexão, autenticidade e integridade no meu dia a dia. Eu busco Yoga Zen nesse momento. Eu quero ter mais clareza sobre os meus objetivos, sobre a minha agenda, sobre o que eu estou fazendo, ter tranquilidade, ter espaço para eu fazer as coisas que eu realmente aprecio, não ficar sofrendo só correndo atrás de cliente, de dinheiro, de preocupação, né? Então, esses são os meus objetivos. E para isso eu sei que eu preciso começar a honrar mais o teenager, esse conjunto de valores da liberdade e possibilidade, da diversão e também o reconhecimento. E o reconhecimento, para mim, é eu aprender a me reconhecer. A gente passou pelo evento da Mariana Maurici, falando sobre Enneagrama. No Enneagrama eu sou um tipo 2. Eu tenho o costume de me entregar para as pessoas, ajudar as pessoas, olhar para os demais. E eu esqueço de olhar para mim mesmo. Então, no meu movimento de integração, eu tenho que voltar a olhar para mim, né? Me colocar como prioridade, entender quem eu sou e viver a partir da minha essência. Então, esse reconhecimento não é o reconhecimento externo. Para mim, esse valor é do auto-reconhecimento. Eu acho que vou até mudar esse nome. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu preciso que alguém fale para mim se está claro ou não até agora. Está claro. Está claro. Só falta agora saber na prática. Aham, muito bem. Então, Claro é uma coisa, da hora que do vamos ver são outros. para colocar... Pode falar. Desculpa, Deise, pode falar. Não, estou dizendo, eu queria fazer isso para esse exercício comigo. É bem legal. Eu acho que é muito importante. E eu acho que o interessante aqui é você ver os seus valores expressados. E se você vê, isso aqui não é uma lista que eu fui lá e peguei e circulei, né? Que foi um processo lógico. Para mim foi todo um processo utilizando a minha criatividade, né? Explorando quem eu sou mesmo. Então, quem já trabalhou comigo, quem me conhece um pouco mais, sabe que isso daqui é quem eu sou. Principalmente o Panda. Né? Tipo assim, faz sentido para mim. E para quem... Eu já fiz essa sessão de valores, assim como você está falando, né, Emily? A experiência é muito grandiosa, porque o que você tem, daí não usando o teu valor de conexão, mas a conexão que a gente tem com os nossos valores, é se enxergar em forma de palavras. E isso é bem profundo. Então, da minha parte, digo que é incrível, assim, vale a pena passar por isso, por esse processo todo e conhecer, fazer, aplicar, passar, fazer o seu, que vale a pena mesmo. É excelente. Eu adoro. Sim, inclusive eu tive uma sessão na semana passada com uma coach muito querida que, quando ela viu a lista de valores dela, ela não podia se conter, ela caiu em lágrimas. Ela falou assim, nossa, Emir, eu nunca vi algo tão bonito assim. E eu, uau, que linda que você é então, porque isso aqui é você. É você escrito no papel. Né? O que realmente é importante para você. E isso é o que a gente vai buscar com os nossos clientes. Encontrar algo único para eles. Algo que faça sentido para eles. Eu falo para os meus clientes, se você não lembra quais são os seus valores, é porque você não está conectado com a definição que aconteceu. Então, se a definição que você teve lá no seu curso inicial não faz sentido para você, você não consegue lembrar, é porque está na hora de dar uma ajustada, né? Dar uma sintonizada melhor em relação aos seus valores. E quando a gente traz isso, né, para o empoderamento feminino, é você poder mostrar para sua cliente
tudo isso que ela é, tudo isso que ela deseja para a vida dela, e você pode, inclusive, ajudar ela, né, no seu processo de coaching, trazendo esses valores nas sessões. O que você está honrando dos seus valores ao tomar essa decisão, né? Qual que é o valor que está faltando aqui para você se sentir dessa forma? Então, o valor é algo vivo, é algo que deveria estar presente em todas as sessões. Então, continuando, depois que a gente faz todo esse trabalho de valores, o que a gente faz é o propósito de vida. A forma que eu utilizo é essa estrutura. Eu sou, metáfora, que, impacto. Eu começo pelo impacto. Então, eu peço pro meu cliente, ok, observa os seus valores que já estão priorizados, né? Então, principalmente os 3 primeiros valores. E fala para mim qual que é o impacto que você quer causar nas outras pessoas e no mundo. Qual que é a diferença que você quer fazer no mundo. Então, eles vêm com várias ideias dos impactos que eles querem causar. Né? E você vai colocando, você vai fazendo um brainstorming, faz a lista de todos os impactos. Depois você verifica com o seu cliente qual que é o impacto que faz mais sentido para você, para ser um norte para sua vida. Então ele vai escolher ali qual que é o impacto que ele realmente quer fazer. Depois que você entendeu qual que é o impacto, você pede para o cliente encontrar quais são as imagens que representam esse impacto. Então o cliente vai buscar algo criativo e algo que vai gerar muitas outras possibilidades. Então eu vou mostrar agora com o meu propósito de vida. Meu propósito de vida eu sou lapidário. Lapidário é o artista que trabalha com as pedras preciosas. Então eu sou o lapidário que revela a beleza única da sua essência. A essência, a metáfora da essência para mim é a pedra preciosa. Então eu consigo ver os meus clientes como uma pedra preciosa. Eu sei que alguns ainda estão no seu formato bruto, é necessário dar uma lapidada. Outros, eles tão riscados com o tempo, eles têm aí uma poeirinha em cima. Meu trabalho é dar uma polida e mostrar para eles: olha a sua essência, olha que bonito que você é. Agora vai lá e mostra isso para o mundo. Vai fazer a diferença, né? Então isso faz muito sentido para tudo que eu faço. E aqui eu trouxe de novo os meus valores para poder mostrar. Revela a beleza única da sua essência. Isso se conecta com todos os meus valores. Não só com os principais. Né? Ele se conecta com todos os meus valores. Então eu sei que eu estou super alinhado com o meu propósito de vida. Porque através dele eu honro os meus valores. E isso é o que a gente quer buscar para os nossos clientes. Um propósito de vida que honre todos os valores deles. Ou, na versão inicial do propósito de vida, que honre pelo menos os principais valores deles, né? Os 3 primeiros. Perguntas? Ok? O lapidário, né? O artista que trabalha com essas pedras preciosas, como ela é uma imagem, ele me gera muitas possibilidades. Se eu vejo isso na minha família, como eu estou sendo lapidário, no meu relacionamento amoroso, com os meus clientes, no meu negócio, a imagem que eu estou transmitindo, ela está mostrando essa essência, mesmo que eu não utilize a palavra lapidário. Esse propósito de vida é algo pessoal, ok? Eu decidi mostrar o meu para vocês para poder exemplificar. Mas é algo pessoal, você não precisa colocar no seu material de marketing, não precisa estar no seu site. É algo só para você saber qual que é o seu norte. Então, o que eu gosto da metáfora é depois explorar, né, essa metáfora que você escolheu e quais são as possibilidades para sua vida através dessa imagem. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de propósito de vida que eu trabalhei com algumas pessoas. A Dani falou do propósito de vida dela, esse daqui é o dela, ok? Eu pedi permissão, ela autorizou e autorizou mencionar aqui, então a Dani é a flor de lótus que transforma positivamente as pessoas e o mundo. E quando a gente fala sobre a flor de lótus, né, pelo menos a minha interpretação para essa metáfora é a flor que ela nasce no ambiente mais difícil. Ela traz toda a beleza. Então a Dani fazendo esse empoderamento feminino, né, ela traz isso de, ok, essa é a situação atual. Vamos se empoderar, vamos mostrar a beleza que existe na essência de cada uma de nós. Isso é um trabalho bem bacana.
Rapidinho, Emílio, só para comentar ali do meu, que eu já comentei contigo e vale a pena dizer, ali a metáfora que eu usei quando a gente estava criando, quando você estava usando comigo essa técnica, surgiu na minha mente a flor de lótus e eu fui ver que depois as pessoas até comentam, então quando tu criou a tua marca, que é uma flor de lótus, tu estava fazendo isso com base no teu propósito de vida. Eu disse, não, na verdade foi o contrário, porque isso, a flor de lótus eu criei lá quando eu abri minha empresa há quase 3 anos atrás. E eu escolhi naquela época por uma intuição, digamos assim. E agora, pouco passando por esse processo, chegando no propósito de vida através da metáfora, e veio a flor de lótus, que eu fui entender, então agora eu sei o motivo, eu estou entendendo por que naquela época eu escolhi uma flor de lótus, que ela já me representava, tanto é que quando o designer fez, ele me mostrou, e eu disse, olha, isso me representa. E ele disse, tá, mas por quê? Eu digo, não sei, mas me representa, eu me enxergo nessa flor. E aí, depois aqui, fazendo valores e propósito de vida, que eu fui entender o porquê de tudo isso. Então, é para ver que realmente isso não são só palavras. Parece, às vezes, uma brincadeira, um jogo de palavras, só que ele tem um profundo significado. Cada palavrinha dessas aí tem um profundo significado. E é como você disse, o significado para mim é o meu. Para mim, ela me diz muita coisa. Para você, talvez diga coisas diferentes, e para mim, ela está dizendo o que realmente conecta com a minha essência. Então, é isso. Ótimo. E aqui, vale lembrar que quando a gente faz esse exercício com o nosso cliente, a gente está fazendo a primeira versão do propósito de vida dele. Então, com o tempo, ele vai ajustando, ele vai afinando. O meu propósito de vida inicial, ele é bem bonitinho em inglês. Em português ele ficou bem estranho, mas era: eu sou o ursinho de pelúcia que inspira amor incondicional nas pessoas. Então, quando eu olho para trás na minha jornada de autoconhecimento, eu vejo assim, poxa, eu encontrei, né? Esse era o meu norte, mas eu tinha encontrado a ilha. Eu ainda não sabia onde estava marcado o X no mapa do tesouro. E hoje, com essa frase, eu sinto assim, ok, eu acho que eu já encontrei o X marcado no mapa. Se eu não encontrei, tá muito próximo. Tá muito próximo. Então, isso também é algo dinâmico, algo que a gente vai evoluir com o cliente conforme ele vai passando por vários ciclos de coaching. Então, eu trouxe também outros exemplos, e depois que eu coloquei os exemplos, eu achei muito interessante que todas essas são mulheres, então, homenagem ao Dia das Mulheres. Uma coach encontrou aqui: eu sou as mãos que modelam o cubo mágico até que todas as cores estejam alinhadas. Então, aqui você já pode ter uma percepção de alguns valores, né? Da ordem, do organizado e da estrutura, né? Talvez até um pouco de movimento, de dinamismo, a transformação. Eu achei muito lindo ver que mesmo sem ter a menor ideia de quem é a pessoa, já consegue sentir Você sente a uma energia coisa dela. boa. Sente energia. Não sei quem é a pessoa e sinto uma coisa boa. É só de ouvir Sim. isso. É muito bom. Olha que lindo esse daqui. Eu adorei a metáfora. Eu sou a cigana que te ajuda a explorar a infinitude da vida e do mundo. Uau! Então, quando eu penso assim, nossa, uma coach cigana, imagina todo o movimento, toda a alegria que ela pode trazer para os clientes dela nas sessões dela, né? E olha a profundidade que ela pode ir com o cliente dela ao falar sobre os mistérios da vida, né? Os movimentos da natureza, os ciclos da vida. Então, tem muita coisa para ser trabalhada através dessa metáfora. E isso eu achei muito bacana. Eu sou a ponte que ajuda as pessoas a se conectarem com elas mesmas. É um processo de reconexão que essa coach faz, né? É o se reconectar com você mesmo. Ela sabe que algumas pessoas se perderam no meio do caminho. E ela tá vindo aqui: não, vem cá. Vem aqui que eu vou te mostrar quem você é. Eu vou deixar você conectado de novo com a sua essência e você vai trilhar o seu caminho a partir da sua essência. Eu sou a verdadeira amiga que sutilmente tira a venda dos olhos das pessoas, revelando o caminho mais leve para a plenitude. Isso daqui, ela tinha vários valores que ela queria honrar nessa frase, então ficou assim, uma frase enorme, mas para ela fez muito sentido. Eu tenho certeza que não importa que tão grande seja essa frase, ela se conectou com essa frase e ela vai lembrar dessa frase, porque ela é essa verdadeira amiga.
E numa conversa muito descontraída, eu tava falando sobre o propósito de vida e falei, você é uma coach bombril. E eu lembrei, né, da estrutura. Eu falei assim, Aí ela falou assim, eu sou o bombril que você coloca na antena para poder sintonizar a televisão, né? Fica até melhor o sinal. E eu, ok, você é o bombril que ajuda a sintonizar a antena da vida das pessoas. E ela, nossa, você acredita que eu me conecto com isso? Eu gostei dessa frase? Eu, então comece a trabalhar com ela. Né? Então, a frase do propósito de vida é algo que tem que fazer sentido para o cliente ou para você como coach, né? Se é o seu propósito de vida. E ele pode ter esse humor. Se o humor faz parte dos seus valores, adiciona isso também. Não precisa ser aquela coisa séria, aquela coisa profunda, bonita. E com o tempo você vai desenvolvendo, né? Esse propósito de vida. Então agora eu gostaria de escutar os comentários de vocês sobre a técnica. Se ficou alguma dúvida, o que parece para vocês? Eu achei super top. Estou querendo fazer comigo. Mas legal. Para mim, me veio a ideia de que eu sou um raio de sol. Aí, foi a primeira coisa. Quando você começou a falar, eu disse, eu sou um raio de sol que ajuda a levar as energias para as pessoas que estão precisando. Ai, que lindo, Daisy! Bem assim na cabeça. Sim. Depois que tu fizer, provavelmente vai confirmar. Aí fala pra gente também, pra gente saber que você confirmou nessa frase linda que você já tá falando. Isso. Cris ainda tá com a gente? Olha, deve estar ali. Tô aqui escutando, sim. Cris, sua opinião, o que você tira de proveito do exercício? Eu sei que já Cara, fez você já fez exercício comigo e foi bem amplo, vieram bem mais valores. Eu já tinha feito umas 2, 3 tipos de sessões com outros coaches de valores, eles feitos comigo, né? E esse com certeza foi o que mais abriu minha mente frente a valores, mais me deu amplitude de conhecer essa questão. Então é show de bola. Foi o melhor de todos que já fizeram comigo. Ótimo. Então, eu gostaria de convidar vocês que participaram dessa chamada, né, que está aqui presente, para poder fazer a sessão comigo de valores, encontrar quais são os seus valores, qual que é o propósito de vida. A Dani e a Cris já tinham feito comigo. Se vocês quiserem afinar um pouquinho mais também, vem pro meu consultório e a gente faz aí a sessão de valor para poder fazer essa sintonia mais fina. Então, acho que com isso eu termino a minha participação especial. E aí eu devolvo a palavra para Dani. E quem estiver assistindo a gravação, né, não precisa ficar com medo, pode entrar em contato comigo para poder a gente fazer uma sessão de propósito de vida. Essa daí eu acho que eu vou ter que fazer com um custo. Para ser justo. Para honrar as pessoas que estão participando dos laboratórios. E vale a pena, eu digo. Eu quero dizer que, ainda que dentro dessa eu amo, adoro essa abordagem, sou apaixonada e estou feliz da vida de rever o passo a passo. Eu já apliquei algumas vezes, foi incrível, adoro, sou fã, como eu disse. E essa próxima semana, minha cliente está entrando e a próxima sessão dela é valores e a outra é propósito na sequência, então eu já vou chegar mais animada ainda para fazer. Estou feliz da vida que eu já tenho uma sessão para fazer loguinho agora, para chegar quente lá. Então, muito bom. Da sua participação, na verdade é nossa, porque a gente criou essa apresentação de hoje com muito amor, muito carinho em conjunto, para principalmente presentear todas as mulheres. E eu agradeço imensamente, Mir, por ter topado, enfim, trazer todo esse teu conhecimento para compartilhar aqui com a gente nessa finalização de propósito, que eu acho que, para mim, o grande presente que eu posso imaginar para as mulheres hoje é ter essa conexão com o propósito. Saber quem você é e saber aonde para que lado você vai, onde é que você quer chegar.
E nada melhor do que isso, do que conhecer o propósito. Então, eu acredito que a apresentação como um todo, esse evento como um todo, está sendo fechado com chave de ouro, com essa rica apresentação, essa rica participação do querido coach Emir. E então é te agradecer por tudo isso, por ter compartilhado. Tá? Obrigado. A reflexão aqui, vamos fazer, acho que juntos, né, Emir? Mas enfim, o que significa ser mulher para você? É para vocês pensarem, tá? Guris e gurias que estão assistindo, se quiserem anotem para pensar depois. O que a imagem da mulher lhe ensina como coach? É um exercício continuado, tá, gente? Vocês vão continuar depois trabalhando cada um no seu escritório, cada um na sua, aonde quiser, nessa temática feminina. Como você integra a energia feminina no seu trabalho como coach? Essa é muito grandiosa. Eu acho que tem a ver, para mim, tem a ver com tudo que foi falado, com todos os exemplos que foram dados, e tem uma riqueza muito grande aí dentro, que pode ser explorada. Eu vou deixar um pouquinho para dar tempo de copiar, que eu estou vendo que tem gente copiando. Qualquer coisa, então, tirem foto, vai estar pode também pegar, no também YouTube. é no material, é verdade. Então, finalizando com estas reflexões. E aí também eu quero deixar o meu presente para você, mulher. Olha só quanta sessão de coaching, coisa boa, né? Eu também estou dando de presente. Ali tem o meu telefone no WhatsApp, quem já é do grupo já tem, né? Mande agora então a mensagem dizendo eu quero mudar alguma coisa, alguma atitude, enfim, o que você acreditar nesse momento que está precisando de uma mudança e quiser mudar. Você também ganha uma sessão experimental de coaching comigo. E a gente vai aí na sequência agendando. E para os homens que estão aqui, eu também quero dizer que você manda, só que você vai presentear uma mulher, já que a temática hoje é o Dia Internacional da Mulher, então nessa vez não é para você, mas você também tem o direito por estar aqui junto. Então, me manda essa mensagem dizendo o nome da mulher que você quer presentear com essa sessão de coaching, e eu também vou dar na sequência, tá? Então, os agradecimentos finais. Eu quero ver se alguém tem mais algum comentário para fazer. Eu tenho. Eu gosto de comentar. Primeiro eu quero recomendar quem está assistindo a gravação, quem está aqui participando, de fazer essa sessão experimental com a Dani. A Dani, ela também faz esse trabalho de valores e propósitos da mesma forma que eu faço. E a Dani, ela tem muita experiência já trabalhando com esse nicho, né, que é o empoderamento feminino. Foi algo que foi surgindo para ela, né, quando ela começou a realmente sair ali, desabrochar essa flor de lótus, ela falou, ok, essa é uma área que está me chamando e acho que vai agregar muito valor, né. A Dani, ela coloca muita paixão no trabalho que ela faz. Eu tive a oportunidade de passar por um processo de coaching com a Dani, então eu estou falando por experiência. Então, vale muito a pena essa chamada. Entre em contato com ela, sim. Meninas, alguém mais? Tenho a agradecer, foi ótimo. Não é? Bateu bastante com as coisas que eu falei também hoje. Não é? E uma das coisas que eu acho assim, importante entre homem e mulher, nós somos seres humanos. Não é? E como ser humano, nós estamos agora homens, alguns, e outros mulheres, não é? Então, aí é que está a igualdade. A igualdade é que nós somos seres humanos e temos características diferentes. Características femininas, características masculinas e que não exclui, não é? Porque todos nós temos também nosso lado masculino e feminino, como diz a música, e o importante é quem eu sou, quem sou eu, qual é o meu propósito de vida, para que eu estou aqui e por que eu estou e o que eu posso fazer e que legado eu vou deixar. O resto, vamos competir mais do que homem, nada disso, né? Vamos agregar um ao outro. Não é? Então, foi muito legal, ótimo, parabéns, Dani. Parabéns a nós todos como grupo, né? É um laboratório que é um grande grupo onde todo mundo ensina, todo mundo aprende ao mesmo tempo e eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo e por vezes estar aqui compartilhando algumas coisas, eu compartilhando com vocês e na maior parte das vezes vocês compartilhando comigo. Então, é uma honra e obrigada por todas as colocações. Desculpe. Oi, pode falar de novo?
vou antecipar já, né, amiga? Na próxima quinta eu não vou poder estar presente, que eu vou estar também fazendo essa palestra sobre mulher singular e plural num espaço lá em Salvador. E vai ser às Você está 18h30, a 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros de casa, então eu não chegarei às 20 horas, porque começa às 18h30, sempre atrasa, né? Sim, que lindo, Deise, mas você vai estar com certeza lá multiplicando, né? E essa é a nossa maior felicidade, estar multiplicando seja lá o conhecimento que for e a sabedoria que tiver, e principalmente pela troca com as pessoas que certamente você vai estar fazendo. Então, agradeço a todos que estão participando e também agradeço quem está aí depois do encerramento dessa gravação assistindo através do YouTube, por estar aqui conectado com a gente de alguma forma, com todos nós do Laboratório de Coach. Se você é um coach que ainda não entrou no laboratório, eu convido mais uma vez para que você participe, para que você entre também para colaborar e também receber muito conhecimento dos outros colegas. Muito obrigada e mais uma vez, parabéns a todas as mulheres aí do mundo inteiro. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Tchau.